Olá, sejam bem-vindos à videoaula de hoje. Nesse vídeo, vamos revisar raiz quadrada. Se um número representa um produto de dois fatores iguais, então cada fator é raiz quadrada desse número. Por exemplo, se eu quiser calcular a raiz quadrada do número 25, eu preciso pensar em um número que, multiplicado por ele mesmo, resulte em 25. Nesse caso, o meu número é o número 5, pois 5 vezes 5 igual a 25. Para eu calcular a raiz quadrada de 49, preciso pensar num número que, multiplicado por ele mesmo, resulte em 49. Nesse caso, o número é 7, pois 7 vezes 7 é 49. Para eu calcular a raiz quadrada de 400, preciso pensar num número que, multiplicado por ele mesmo, resulte em 400. Nesse caso, o número é 20, pois 20 vezes 20 é 400. Logo eu digo, a raiz quadrada de 25 é 5, a raiz quadrada de 49 é 7, a raiz quadrada de 400 é 20. Existem ainda os quadrados perfeitos, que são aqueles números que são quadrados de outros números. Por exemplo, construí aqui uma tabela onde eu coloquei um número qualquer n e esse mesmo n elevado ao quadrado. O resultado dessa potência é um quadrado perfeito. Por exemplo, se eu tiver n igual a 1, aqui n ao quadrado vai ser 1 elevado ao quadrado, que resulta em 1. Então, 1 é um quadrado perfeito. Vamos pegar aqui, por exemplo, o 2. N sendo o 2, então, n ao quadrado vai ser 2 ao quadrado, que é 4. Então, 4 é um quadrado perfeito. Colocando aqui o 3, elevando 3 ao quadrado, eu tenho como resultado 9, que também é um quadrado perfeito. O mesmo acontecerá para o 16, 25 e 36, que são as elevações respectivas do 4, 5 e 6 ao quadrado. Observamos, então, que todo quadrado perfeito possui raiz quadrada exata. Você pode ainda determinar a raiz quadrada através da decomposição em fatores primos. Por exemplo, vou pegar o 144. Suponhamos que logo de cara você não saiba que número multiplicado por ele resulta em 144. Eu começo então aqui uma decomposição em fatores primos. O primeiro primo pelo qual eu vou fazer a divisão é o 2. 144 dividido por 2 resultou em 72. Como eu consigo fazer uma divisão por 2 novamente, eu mantenho o 2 aqui como fator primo. 172 dividido por 2 resulta em 36. Novamente por 2. 36 dividido por 2, 18, mais uma vez por 2, 9. Como agora o 9 não é divisível por 2, eu pego o próximo primo, que no caso é 3. 9 dividido por 3 resulta em 3, e mais uma vez por 3 resulta em 1. Como estamos tratando de uma raiz quadrada, vamos agrupar aqui dentro do radical esses fatores de 2 em 2. Então, aqui eu tenho 2 ao quadrado e 3 ao quadrado. Eu consigo simplificar esse radical tirando daqui de dentro todas aquelas potências que tem o expoente 2. Então, essa base elevada a expoente 2 eu consigo colocar aqui para fora. Essa base 2 elevada a expoente 2 eu também consigo colocar aqui para fora. E, por último, essa base 3 elevada a expoente 2 coloco aqui para fora. Ficando, então, com 2 vezes 2 vezes 3, que resulta em 12. Então, eu posso dizer que a raiz quadrada de 144 é 12, pois 12 vezes 12 resulta em 144. Você pode utilizar esse método para as raízes menorzinhas, as mais simples, por exemplo, 36, que é 6, a gente já sabe, ou para uma raiz maior, 1024, por exemplo, que é 32, mas que a gente não lembra tão assim fácil de cabeça. Vocês devem estar se perguntando, e os números que não são quadrados perfeitos, possuem raízes quadradas? Sim ou não? Para isso, trabalharemos com a raiz quadrada aproximada. Como calcular, por exemplo, a raiz quadrada de 8? Observe que, se fatorarmos o número 8, encontraremos 2 raiz de 2,
você não terá fatores pares suficientes para serem agrupados de 2 em 2. Então, nesse caso, dizemos que o número 8 não possui raiz exata. Sendo assim, utilizaremos o método prático para a determinação da raiz quadrada aproximada. Vocês estão prontos? Assistam ao vídeo de apoio que foi anexado na plataforma sobre método prático para determinação da raiz quadrada aproximada. Muito obrigada, até o próximo vídeo. Valeu!